trazer aos irmãos uma reflexão. A gente possa pensar um pouquinho em alguns versículos da Bíblia e nos autoexaminar através da palavra de Deus. Então esse é meu propósito, é uma reflexão. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 9. Mateus capítulo 9, os versículos 10 a 13. Mateus capítulo 9, os versículos do 10 a 13. Que o Senhor possa abençoar essa reflexão, a sua palavra, e que nós possamos nos fortalecer naquele que nos salvou. Podemos ler, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, talvez na sua Bíblia, sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Oremos. Pai, abençoe a Tua palavra, abençoe a Tua igreja, que nós possamos ser edificados por ela, e que o Senhor nos conduza nesse momento, Pai. Com reverência e humildade, eu suplico a Sua graça, a atuação do Seu Espírito Santo no Teu servo, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nesse texto, meus irmãos, uma rápida e breve explicação, com uma ênfase no versículo 13. Temos Jesus assentado à mesa para uma refeição com publicanos e pecadores. Eu não vou entrar nas minúcias, né, o que seriam os publicanos e os pecadores, porque não é minha intenção expor o texto, mas os irmãos já estão cientes de quem seriam os publicanos e os pecadores. Do outro lado, os fariseus, eles se achavam cerimonialmente puros, aos seus próprios olhos eram religiosos piedosos, exímios cumpridores da lei, estavam escandalizados com a postura de Jesus diante aqueles pecadores. A obstinação, meus irmãos, desses homens, dos fariseus, pela observância da lei externa de Deus, fez com que eles questionassem os discípulos de Jesus sobre tal atitude. De forma que, como diz o texto, né, a pergunta foi feita aos discípulos, mas Jesus ouviu o que os fariseus perguntaram. Jesus os repreende duramente dizendo: olha, vocês são rápidos em oferecerem sacrifícios, mas tardios em exercerem misericórdia. Isso é uma paráfrase minha, só contextualizando o texto aqui. E o mais interessante, meus irmãos, que a palavra sacrifício, em algumas versões, aos mandamentos de Deus. Então Jesus disse isso: vocês são exímios cumpridores da lei, vocês obedecem à lei rigorosamente, mas o coração de vocês é duro, é severo, é cruel, é sem misericórdia. Então eu digo que é muito impróprio a uma pessoa que se diz uma boa conhecedora da palavra de Deus ter um coração duro, severo. O que Deus requer do seu povo, meus irmãos, é uma manifestação de benevolência para com Ele e aos homens, não meros sacrifícios. Cultuar, orar, você ser um irmão que é uma bênção, mas seu coração é tão duro, cruel. Sem uma genuína mudança de coração e conduta, todos os nossos sacrifícios equivalem a um ritualismo morto e abominável ao Senhor. Cristianismo sem bondade, sem misericórdia, sem valor algum. E foi essa verdade que Jesus quis que os fariseus aprendessem. Vocês conhecem muito bem a palavra de Deus. Vocês são exímios nos seus rituais, em seus cerimoniais, mas um coração transformado é algo que vocês não têm. E é isso que acontece, meus irmãos, quando nós perdemos de vista
o Evangelho. Nós passamos a adorar muito mais aquilo que nós fazemos do que contemplar aquilo que Cristo fez. Quando nós perdemos o Evangelho de vista, nós começamos a medir a nossa espiritualidade por aquilo que nós fazemos na obra de Deus. Se eu vou à casa do Senhor quarta, domingo, sábado, estou bem. Se eu tenho meu culto de oração na minha casa, estou bem. Olha, eu estou em dia com tudo aquilo que a lei de Deus me exige. Então você começa a medir a sua espiritualidade. Então, quer dizer que eu faço todas as coisas de Deus, então quer dizer que eu estou ficando cada vez mais santo. Você perdeu o Evangelho de vista. Não é isso que o Evangelho ensina. Isso é um mero ritualismo, isso aí é obediência. Eu gostaria de meditar com vocês, rapidamente, sobre 3 maneiras de viver. 3 maneiras de viver. E aí, eu não disse o título aqui do devocional, né? Para efeito, não sei, da gravação aí. O título desse devocional, meus irmãos, seria Arrependa-se de suas boas obras. Então, nesse momento aqui, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre 3 maneiras de viver. É muito comum, nos dias de hoje, os irmãos sabem disso, que as pessoas pensarem que existem 2 modos da gente se relacionar com Deus. Um modo é você sendo assim que eu poderia se dizer um ateu. Você rejeita Deus e vive da maneira que você bem entende. Você é o seu padrão de conduta. E do outro modo de viver seria os religiosos, né? Nesse sentido, não seria um sentido pejorativo de religioso. O sentido que você acredita em Deus, você tem uma visão religiosa da vida, você tem seus credos, não importa que religião que você segue, mas você acredita em Deus, você segue Deus de uma maneira que a sua religião diz que você deve cultuar o seu Deus. Então, sendo um religioso, fazendo a sua vontade, e então é dessa maneira que as pessoas enxergam que existem 2 maneiras de você se relacionar com Deus. No entanto, meus irmãos, existem também 2 modos de rejeitar a Deus, agora a ênfase é essa, como Salvador. Existem 2 modos de você rejeitar a Deus como Salvador. O primeiro, eu já disse, é você viver como um ateu, rejeitar a Deus e viver a maneira que você quiser. A segunda maneira de você rejeitar a Deus como Salvador, essa é um pouco chocante. É obedecendo a lei de Deus, sendo realmente justo, ético, de tal modo que você julga que merece a salvação pelas suas próprias obras. Uma segunda maneira que você pode rejeitar Deus como Salvador é sendo, se eu posso dizer assim, um crente disciplinado, aprimorado. Essa é uma maneira que você pode também rejeitar a Deus como o Salvador. Já o terceiro modo de se relacionar com Deus é o Evangelho. Então a gente tem 3 modos, o irreligioso, o religioso e o Evangelho. Sobre esses 3 modos de viver que eu gostaria de meditar com vocês, rapidamente uma reflexão para que os irmãos possam se autoexaminar, possam se comparar com a palavra de Deus. O primeiro modo, como eu já disse, é a irreligião. Esse eu não tenho muito o que acrescentar, o que falar, o que desdobrar sobre esse assunto. É o homem sem Deus, rejeitando a Deus e vivendo da maneira que ele quiser. Já tem o modo de viver que é a religião. Esse eu gostaria de dar mais uma ênfase nesse modo de viver. Na religião, meus irmãos, as pessoas talvez considerem Deus seu ajudador, um mestre e exemplo, mas é o seu desempenho moral que lhe serve como Salvador. Como eu já disse, aquilo que as pessoas fazem no seu dia a dia, no culto, na obra do Senhor, ela acha que fazendo aquilo lá, ela merece a salvação porque é uma boa pessoa, é um bom crente, é um bom discípulo. Então é isso que eu quero dizer com desempenho moral, sendo uma boa pessoa, um bom esposo, um bom funcionário, um bom chefe, enfim. Mas na verdade, meus irmãos, o religioso sabe que ele é um pecador. Por isso ele tenta desesperadamente encobrir os seus pecados com um grande número de boas obras. O religioso é uma pessoa que evita o pecado e procura viver segundo a lei de Deus, não para adorá-lo, mas para obter coisas dele. O religioso não busca um salvador, mas sim um ajudador.
É aquela típica história da barganha. Infelizmente, meus irmãos, todos nós somos assim. Eu sou assim, vocês são assim. Por quê? Porque nós somos seres religiosos. Nós somos criados para adorar alguma coisa. E como crentes sabemos que nós fomos fomos criados para adorar a Deus. E com o pecado, né, nos distanciando de Deus, o ser humano adora qualquer coisa. E muitas das vezes nós adoramos a nós mesmos, as nossas próprias obras. Então, às vezes, nós não vemos Cristo como um Salvador, nós vemos Cristo como um ajudador. Ajuda nos meus problemas, ajuda nas enfermidades, ajuda no meu emprego, ajuda na minha casa, ajuda nisso, ajuda naquilo. É interessante quando você ouve alguns pedidos de oração, eu não digo aqui, mas num contexto geral da igreja, as pessoas elas são minuciosas nos seus pedidos. Olha, Deus, você faz isso, mas desse jeito aqui não, mas procura fazer desse jeito. Eles ensinam a Deus e mostram a Deus como Deus deve fazer as coisas e responder a oração que eles estão pedindo. Então é dessa forma que o religioso ele age. Ele quer usar Deus para controlar o ambiente em volta dele, da vida dele. Porém, meus irmãos, a autossalvação por meio de boas obras talvez produza um grande volume de comportamentos nobres, virtuosos nas pessoas. Mas por dentro, tais pessoas são cheias de arrogância, crueldade e preconceito. Essas pessoas têm uma fachada boa, uma fachada íntegra, mas o seu coração é cheio de arrogância, crueldade, preconceito, soberba. Porque ela começa a medir a espiritualidade dela na fraqueza dos outros. Olha, eu não sou tão mal assim, mas tem aquele irmão que é pior do que eu. Eu não leio a Bíblia diariamente, mas tem aquele ali que nunca leu. O padrão de santidade dele não é a Bíblia. Está sempre se comparando com os outros e nunca está seguro de ser o bom o bastante. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias rapidamente em Lucas, capítulo 18, versículo 11, uma passagem extremamente conhecida dos irmãos. Lucas 18, capítulo 11, quem não conseguiu abrir, não tem problema, eu leio aqui, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, 11. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, dessa forma. Olha que interessante como a palavra diz, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse é um religioso. Percebam, meus irmãos, que ele está se comparando com as pessoas. E como eu já disse, o religioso, ele se alimenta das fraquezas dos outros. Na verdade, o religioso, com todo respeito, ele é um demônio domesticado. Bonito por fora, mas por dentro é um homem cruel, soberbo, arrogante, que se compara com as outras pessoas. Que o Senhor nos ajude a olharmos para os nossos corações e identificarmos esse mal. Eu identifiquei esse mal em mim esses dias. Eu tenho uma rotina na minha vida. Então, tudo que eu vou dizer aqui é referente à minha pessoa. Então, normalmente, tem dias que você tem um dia abençoado. Você acorda cedo, você lê a sua Bíblia, você faz o seu devocional, você tem o seu tempo de oração, você tem um dia abençoado no trabalho, você ajuda as pessoas reconhecem a sua luz, as pessoas reconhecem que em você existe algo diferente. Evangelizar uma pessoa na rua, no seu trabalho. E um dia desses aconteceu uma situação realmente como essa, o Senhor me concedeu um dia realmente abençoado, e e os irmãos sabem, eu volto do meu trabalho de moto, e voltando do meu trabalho, eu estava meditando que dia abençoado que eu tive. Eu tive todas essas oportunidades, as pessoas reconheceram a luz de Cristo na minha vida, e eu voltava para minha casa de moto, mas eu estava tão cheio de mim mesmo, que o Espírito Santo
como você pode dizer assim, me tocou, falou, menos. Eu estava cheio, até pilotava a moto assim, cheio de pompa. Me gloriando das minhas obras. Poxa vida, hoje eu tive oportunidade de evangelizar, hoje eu tive oportunidade de compartilhar minha fé com muitas pessoas, as pessoas reconheceram que eu sou um cristão, eu estava cheio de mim mesmo. Menos. Vai menos. Não é você. Sou eu estava sendo um religioso. E aqui na minha cabeça, já não confesso meus pecados publicamente, eu estava me comparando com algumas pessoas. E me dizendo assim mesmo, poxa vida, como é que às vezes Deus não me abençoa, eu sou uma bênção na obra dele, eu sou um rapaz abençoado, e como é que Deus não me abençoa? Que triste a minha situação. Um fariseu, um demônio domesticado. E queira ou não, meus irmãos, nós somos assim. Quando nós tiramos selfie, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, postamos tudo que nós fazemos na obra de Deus nas redes sociais para que todo mundo veja. A terceira forma de viver o Evangelho. Essa que eu peço que Deus nos abençoe ricamente. O Evangelho, meus irmãos, no entanto, é um modo de vida totalmente distinto da religião e da irreligião. No Evangelho, meus irmãos, Jesus leva a lei de Deus tão a sério que pagou o castigo da desobediência, de modo que a nossa salvação é por pura graça, não por merecimento. No Evangelho, fomos libertos da lei moral como sistema que esse amor seja gravado em nossos corações. O amor de Cristo por nós é incondicional. Mas, por outro lado, meus irmãos, nós sabemos da extrema importância da lei divina, já que a lei revela a natureza e o coração de Deus. A lei de Deus revela coisas que Deus ama e as coisas que Ele odeia, coisas que são boas e coisas que são más. No Evangelho, meus irmãos, as pessoas cumprem as leis de Deus não como uma forma de barganhar com Ele, mas como uma forma de gratidão e prazer. Esse já é um outro assunto, se o crente deve ser um cumpridor da lei ou não. Um tema para um outro assunto, talvez o pastor Carlos, Luciano, Daniel, no Instituto, possa trazer esse assunto, se o crente ele tem a obrigatoriedade com a lei de Deus. Mas uma coisa é certa, nós não somos sem lei. Cumprimos uma lei, não como um sistema de salvação, mas como um sistema de gratidão a Deus, como algo que nós possamos ver a vontade de Deus para as nossas vidas. É dessa maneira que nós cumprimos a lei e somos cumpridores da lei. Um crente genuíno brada todos os dias da sua vida, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. O crente entende que somos justificados, tornados retos diante de Deus somente pela fé e somente por meio da obra de Cristo. O Evangelho, meus irmãos, vai nos dizer que somos tão falhos que Jesus precisou morrer por nós. E ainda assim somos tão amados e tão valorizados. E ter essa certeza do amor de Deus por nós, do valor que nós temos para Deus, nos faz pessoas humildes, faz pensar menos em nós e mais nos outros, e mais em Cristo. No Evangelho, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de medo e de insegurança, mas é um relacionamento de amor e fidelidade. Qual de vocês, maridos, esposas, que faz namorados, enfim, companheiros, que tem um relacionamento com alguma pessoa, que faz as coisas para essas pessoas com medo. Olha, eu vou fazer tal coisa, porque senão meu marido vai me castigar, eu vou fazer tal coisa, porque senão minha esposa vai me castigar. Quem de vós faz isso? Quem seríamos nós, temos um Deus tão bondoso, um Deus tão caridoso, nós dizermos, hoje eu vou à mente, em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que se você tem medo, o amor de Deus não foi aperfeiçoado em seu
coração. Se você tem medo do seu marido, se você tem medo da sua esposa, se você tem medo do seu namorado, namorada, do seu amigo, do seu companheiro, etc. e tal, o amor não foi aperfeiçoado no seu relacionamento. Fazemos as coisas para Deus, fazemos as coisas para os nossos cônjuges, filhos, companheiros, etc. e tal, por amor, pelo nosso desejo de fazer o bem às pessoas, por admiração. Eu tenho tanta admiração por essa pessoa que eu tenho prazer de agradá-la. Eu tenho prazer de fazer, talvez, uma janta, etc. e tal, a rotina que vocês têm. Caso contrário, se for por medo, o amor de Deus não foi aperfeiçoado na vida dos irmãos. Já estou encerrando, meus irmãos. Sabe que os fundadores das principais religiões eram, em essências, mestres, mas não salvadores. Imagine vocês aí, vocês devem conhecer inúmeros mestres, fundadores de religiões. Eles não eram salvadores, eles eram mestres. E eles vieram, viveram e disseram para os seus discípulos: façam isso e vocês encontrarão o divino. Mas no cristianismo a coisa é diferente. Jesus, o Salvador, disse: sou o Deus que veio até vocês para fazer o que vocês não eram capazes de fazer sozinhos. É Ele que faz, não nós. Eu espero que os irmãos também não me entendam mal, eu não estou nos eximindo da nossa responsabilidade. Evidentemente que nós temos a nossa responsabilidade. Evidentemente que nós temos que fazer a obra do Senhor. Ser trabalhosos, fervorosos na obra do Senhor, operosos na obra do Senhor. Mas qual a motivação que você faz a obra do Senhor? Com qual motivação você abre os seus olhos pela manhã e vai seguir a caminhada do seu dia? Qual é a sua motivação? É genuinamente no Evangelho de Cristo. A mensagem cristã, meus irmãos, é de que nós não somos salvos pelo nosso histórico, mas pelo histórico da justiça de outrem. A nossa salvação é baseada na justiça de fora, não na de dentro. Somos aceitos olhando para fora com fé e reivindicando a justiça totalmente alheia, a de Cristo, como a única base para a nossa aceitação. É a justiça de Cristo que é a base da nossa aceitação ao Pai. E eu creio, meus irmãos, que se nós descansarmos nessa verdade, o Senhor fará com que nós cresçamos em santidade, amor e gratidão. Que essas verdades, meus irmãos, sejam realmente um alicerce da nossa fé. A justiça de Cristo, aquilo que Cristo fez, não aquilo que nós fazemos. A nossa resposta àquilo que Cristo fez deve ser uma resposta de amor, de gratidão, de fidelidade, não de barganha, não de querer obter coisas dele, mas querer obter ele. E eu encerro aqui, meus irmãos, essa breve reflexão com algumas perguntas para a nossa reflexão. A sua motivação, meus irmãos, para servir o Senhor, é baseada no medo, na insegurança, ou em uma grata alegria? O que te motiva vir aqui cultuar ao Senhor? Um medo, uma insegurança? O que te motiva compartilhar da sua fé com as pessoas aí fora no mundo? Você obedece a Deus para receber coisas de Deus, ou obedece a Deus para receber Deus e ser mais parecido com Ele? Bom, eu creio piamente que nós, como ovelhas do Senhor, nós precisamos ouvir o Evangelho em todo o sermão. Os nossos devocionais devem ser recheados, devem ser cristocêntricos, fundamentados no Evangelho. Muitos dos nossos problemas que nós temos em relacionamento com nossos irmãos, em relacionamento talvez em sermos generosos, em darmos as nossas ofertas, seriam solucionados se nós entendêssemos com profundidade o que seria o Evangelho.
somos legalistas, somos moralistas, religiosos, nos comparamos com os outros e muitas das vezes acabamos entrando em atrito justamente por isso, porque nós somos moralistas, nós não perdoamos. Tudo nós levamos a ofensa como algo, alguma coisa, alguma situação como algo pessoal. Tudo nós olhamos com um olhar de crítica, de injúria. Mas o Evangelho não permite isso. Humildade, entrega, sacrifício, perdão. Meus irmãos, sua vida de oração consiste basicamente em pedidos para controlar as circunstâncias da sua vida? E só esquenta quando você passa por necessidades? Em qual momento você ora mais? Quando você está em apuros? A sua vida de oração é escrever uma lista e fazer pedidos a Deus? Ou a sua vida de oração consiste em generosos períodos de louvor e adoração, tendo o propósito principal a comunhão com Deus? O que te motiva a dobrar os seus joelhos, seja lá na hora que você dobra os seus joelhos e você ora, o que te motiva? Comunhão com Deus? Ou de escrever para Ele, ela fique sob o controle das suas mãos? Ou você dobra o seu joelho porque eu falo, Deus, agora esse momento com o Senhor, eu quero te adorar, eu quero buscar a sua face, eu quero sentir a presença do teu Espírito Santo. Isso aí não é coisa de pentecostal não, meus irmãos. Isso é coisa de adorador mesmo, fervoroso, que busca a face de Deus, busca a presença do Espírito Santo, busca o poder do Espírito Santo, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração santo, um coração humilde. Um coração compassivo que olha para as almas perdidas e clama ao Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha misericórdia dessas pessoas que se perdem. Ou você está preocupado somente com o seu, no final do mês, com a sua saúde? Que o Senhor, meus irmãos, na sua infinita graça, na sua bondade, Ele nos ajude a entendermos melhor o Evangelho, que Ele nos cubra com a sua palavra, com o seu poder, com a sua misericórdia, que Ele avive realmente a sua igreja, traga um espírito de quebrantamento, um espírito de humildade, um espírito de reverência, um espírito de amor, de compaixão, um coração fervoroso, um coração apaixonado pela sua obra, um coração apaixonado por Cristo, um coração que clama, Abba, Pai. Derrame sobre mim o seu evangelho, a sua verdade todos os dias da minha vida, pois eu sou um vil, um pobre, um miserável pecador. Não desvie de mim, Senhor Deus, um minuto da sua graça, da sua... Pastor Luciano nos ensinou na escola bíblica dominical, ou foi aqui na igreja, a respeito das botijas, né, Pastor Luciano, em que deveríamos enchê-las. Quanto mais botija tiver, mais serão enchidas. Tenha fé que você pode ganhar esse bairro para Cristo. Tenha fé que você pode ganhar a sua família para Cristo. Mas labute, ore, medite na Bíblia, busque o poder do Espírito Santo, busque uma íntima comunhão com Deus. Eu garanto para você, você terá muitos problemas. Você terá perseguição na sua família. Você será humilhado talvez pelas pessoas que dormem ao seu lado. Mas eu garanto para você, a presença de Deus na sua vida será grandiosa. Você será uma bênção aonde você caminhar, aonde a planta do seu pé pisar, você será uma bênção. Você vai testemunhar de Cristo e as pessoas vão reconhecer a glória do nosso Senhor. Seja ela um cheiro para a morte ou um cheiro para a vida. E eu rogo, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe ricamente com o seu evangelho. Oro aqui rapidamente e encerro essa reflexão. Pai Santo, Pai querido, esse é o pedido do meu coração, Pai, do fundo do meu coração. Encha o meu coração com a tua verdade. Encha o coração da tua igreja com a tua verdade, com o teu evangelho, Pai querido. Que nós possamos meditar naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Que nós possamos meditar no seu esvaziamento, que o Senhor se entregou e se sacrificou por nós. Que nós possamos nos entregar e nos sacrificar pelo nosso próximo, por amor a Ti. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite
descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou